A engenharia biomédica é várias disciplinas focadas no corpo humano. Envolve a utilização de engenharia mecânica, elétrica, de materiais, biologia e ciência da computação para criar equipamentos, dispositivos e medicamentos para o corpo humano. Então vamos começar com as carreiras. Uma carreira comum para engenheiros biomédicos é a criação de membros artificiais. Estes são para pessoas que perderam um membro ou talvez precisem amputar um. Um engenheiro biomédico teria que projetar a estrutura para ser semelhante a um membro humano normal. Deveria proporcionar força similar, pesar similarmente, etc. Eles desenhariam a mecânica para garantir a melhor qualidade de vida à pessoa. Por exemplo, se o dispositivo for pesado demais, pode gerar tensão em partes do corpo humano, causando problemas futuros. Isso é outro aspecto da engenharia mecânica da especialização. Ao fecharmos a mão em punho, nossos corpos enviam sinais elétricos. O cérebro envia sinais aos músculos instruindo-os. Assim, um engenheiro biomédico colocaria eletrodos onde o membro foi removido, que leria sinais elétricos ao fechar a mão em punho, por exemplo. Então, esses sinais seriam processados e enviados para um dispositivo que diria ao braço artificial para fechar a mão em punho quando a pessoa quisesse, mesmo que ela não tenha uma mão. Esta é a parte de engenharia elétrica e programação da especialização. Isso também é uma amostra de como fazem exames cerebrais e até criam dispositivos controlados pelo nosso cérebro. Então, alguns membros artificiais têm uma haste que é inserida no corpo da pessoa para uma melhor fixação. No final da haste que está dentro do corpo da pessoa, eles colocarão um revestimento que incentiva o osso a crescer na haste para uma fixação mecanicamente mais segura. Entender esses químicos que trabalham com o osso e o corpo humano é o aspecto biológico desta especialidade. Suponhamos que alguém tenha diabetes tipo 1, significa que não conseguem produzir insulina. Podemos criar e injetar no corpo células beta personalizadas que produzem insulina. Infelizmente, o sistema imunológico elimina essas células por considerá-las estranhas. Então, o que um engenheiro biomédico pode fazer é pegar essas células beta modificadas e envolvê-las com um hidrogel, como o polietileno glicol. Este é só um material que o sistema imunológico não eliminará. Portanto, a insulina pode ainda ser fornecida pelas células beta internas sem eliminação. Então, você aprenderá como diferentes materiais interagem com o corpo. Como outro exemplo, suponha que alguém sofreu uma lesão grave que exigiu a remoção de parte do crânio. Um engenheiro biomédico pode criar um biomaterial, um material que o corpo não rejeita. Este material pode servir como suporte temporário para a parte ausente. Então, com o tempo, o tecido ósseo começará a crescer sobre o material. O material será dissolvido e excretado pelo corpo. Por ser um biomaterial, o corpo humano não terá problema em dissolvê-lo em seu sistema e a parte faltante será então curada com tecido natural. O engenheiro precisa achar um material com vida útil adequada ao tempo de cura da lesão e que se decomponha na velocidade correta. Logo, um progresso recente na engenharia biomédica é o design e impressão de órgãos 3D para uso humano, como corações, rins e fígados artificiais. Eles recriam um determinado órgão célula por célula usando uma seringa muito precisa e um estoque de várias células necessárias. Isso também é usado no exército para auxiliar soldados que necessitam de transplante. Um engenheiro biomédico pode trabalhar em um desfibrilador quando se trata do coração. Essas são as visões quando o médico declara limpo, aplicando um forte choque no peito da pessoa na tentativa de reanimá-la. Esse é um desfibrilador externo, mas há também os internos. Localizados no corpo humano, esses sensores detectam a necessidade de estímulo do coração e automaticamente fornecem o choque. Esses podem ser um pouco dolorosos, mas também salvam vidas. Os sensores detectam os sinais elétricos do coração, e você sabe como esses sinais normalmente parecem? Portanto, se o sinal começar a ameaçar a vida, o dispositivo pode dar um choque. Nossos nervos, músculos e coração são eletricamente ativos, permitindo-nos sentir e manipular esses sinais para utilidades diversas. Engenheiros biomédicos também podem criar marca-passos internos que usam pequenos pulsos elétricos para manter a consistência do ritmo cardíaco. Então, se o coração começar a passar de batimentos consistentes para anormais, o dispositivo pode fornecer um pequeno choque para voltar ao normal.
Se alguém tem dor crônica não relacionada a lesões, podemos usar dispositivos para interromper ou interferir no sinal de dor enquanto ele viaja para o cérebro da pessoa. Isso pode substituir ou reduzir significativamente a dor para auxiliar a pessoa. Se desejar, pode se especializar em neuroengenharia, atuando em áreas como fornecimento de sinais elétricos ao cérebro de indivíduos com depressão severa para regular seu humor. A manipulação elétrica pode auxiliar pessoas com Parkinson ou epilepsia, através da estimulação elétrica cerebral. A boa notícia é que a engenharia biomédica é muito ampla. Se circuitos ou engenharia elétrica não são do seu interesse, pode focar somente na engenharia mecânica ou biológica, e vice-versa. Agora, 3 dos principais focos do curso são biomecânica, bioinstrumentação e engenharia de tecidos. Biomecânica é o foco da engenharia mecânica no corpo. Isso é para quem se interessa pela matemática e física do movimento mecânico, estrutura corporal humana e dispositivos variados. Envolve o design de membros artificiais, análise das forças neles e as que exercem no corpo. Envolve observar as forças do corpo humano ao caminhar, útil em esportes. Se um transplante for necessário por lesão esportiva, você pode definir a resistência e durabilidade necessária para essa estrutura de suporte. Bioinstrumentação é a ênfase da engenharia elétrica no design de eletrônicos para equipamentos e dispositivos. Trata-se de programar o membro artificial para mover-se conforme os sinais elétricos captados. Trata-se de processar e analisar sinais do coração, cérebro e músculos, depois criar circuitos e programar dispositivos para manipular os sinais conforme necessário. A engenharia de tecidos é o foco da biologia. Seria como definir a impressão 3D de um órgão usando diversas células. Logo, um engenheiro mecânico, elétrico e de computação projetaria sua impressora 3D. A engenharia de tecidos envolve a criação de um biomaterial que pode substituir uma parte do corpo sem reação negativa. Pode ser ajustando células e gerando tecido artificial. Um exemplo é pegar células de pele, manipulá-las geneticamente para criar pele artificial e auxiliar vítimas de queimaduras. Pode até envolver pesquisa com células-tronco. Mesmo que não aprecie um subcampo da engenharia biomédica, tudo bem, há muitos outros para escolher. Muitos estudantes agora se debatem entre se especializar em disciplinas específicas, como engenharia mecânica ou elétrica, ou seguir engenharia biomédica. Não há uma resposta correta para qual é a melhor opção para você, mas aqui vão algumas dicas. Se tem certeza de que quer cursar engenharia mecânica por gostar de matemática, física, estudar forças, torque, tensão, vibrações e transferência de calor em diferentes estruturas, ou quer fazer engenharia elétrica para trabalhar com circuitos, processamento de sinais e programação de dispositivos. Mas em ambos os casos, como você quer trabalhar com o corpo humano, talvez deva obter um diploma em engenharia mecânica ou elétrica. O motivo é que ter uma dessas formações no seu currículo abre muito mais portas do que ter apenas engenharia biomédica. Isso não significa que não existam oportunidades de emprego para engenheiros biomédicos. Mas é verdade que os engenheiros elétricos e mecânicos têm mais. Você ainda poderia se candidatar a empregos e estágios em biomedicina, focando mais nos aspectos elétrico e mecânico do que no biológico. Você ainda pode ingressar na biomedicina. Uma ideia é cursar um mestrado em engenharia biomédica. Algumas empresas pagam seu mestrado se for funcionário delas. Você pode se formar em mecânica ou elétrica, trabalhar por algum tempo e depois retornar para o mestrado. Você terá um mestrado gratuito ou mais barato, emprego garantido após formatura na empresa financiadora, maior remuneração e um currículo impressionante que abrirá diversas oportunidades de engenharia. Se você ainda não sabe a sua paixão, mas tem interesse em trabalhar com o corpo humano, a engenharia biomédica seria uma boa escolha. Você se concentrará em aspectos biomédicos, explorando diversas aulas de apoio e eletivas, incluindo engenharia mecânica, elétrica, de materiais, biologia e mais. Então você pode saber do que gosta. Por fim, engenharia biomédica e biologia são cursos ideais para quem quer cursar medicina, pois cumprem todas as aulas pré-requisito necessárias.